Oi, gente! Olha quem decidiu fazer um vídeo, olha quem decidiu aparecer por aqui. Tudo bom? Gente, hoje eu decidi gravar um vídeo pra falar um pouco do meu testemunho que aconteceu na minha vida ano passado, né? Ano passado eu decidi contar aqui um pouco da minha história, porque essa história eu não posso deixar abafada, né? Esse testemunho. Eu sou um pouco tímida, mas aqui eu vou falar, né? E eu também sou muito chorona. Sou um pouco chorona. Então, vamos lá, né? Vamos lá, né? Mês de outubro, do ano retrasado, de 2024, eu engravidei da Débora, né? E engraçado que toda gravidez minha, Deus sempre abre as portas pra mim, né? Não posso deixar de esquecer disso. Toda gravidez minha, eu tava trabalhando. O João Gabriel também ia estar trabalhando. E a Débora também ia estar trabalhando. Porque Deus sabe como se alguém já pra eu gosto tudo. Sabe, eu não comprei tudo. Vocês vão escutar isso direito, né? Mês de outubro, ou novembro, eu engravidei da Débora. Quando eu engravidei assim da Débora, não foi planejado? Foi planejado sim. Porque quando você engravida, né? Quando você quer uma coisa, é planejado. Agora, quando você não tá correndo atrás, não quer, então é surpresa, não foi planejado. Já o meu foi. Só que eu fiz os exames e eu tinha endometriose. Vocês sabem, né? Quem tem endometriose dificulta engravidar e muitas das vezes precisa fazer tratamento, né? Fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo disso. Aí comecei a tomar. Eu nunca tomei anticoncepcional. Aí tomei, só que não vi resultado. Aí eu peguei, fui lá e comprei uma garrafada zona de 2 litros. Também não vi resultado. Aí um dia minha cunhada pegou e falou assim: Aninha, vai lá no mercado. Lá tem uma garrafinha que é boa. Falei, tá bom, né? Deixa eu tomar essa garrafada. Aí tomei a garrafada. Tava tomando de boa, tranquila. Aí teve um dia que todo dia de manhã, antes de ir pro serviço, eu tomava essa garrafada. Uma colher de garrafada, todo dia pela manhã. Todo santo dia. Teve um dia que eu simplesmente esqueci de tomar. Fui lembrar de tarde. Aí eu falei assim, não, mas não vou tomar não. Não me dá aquela vontade de tomar, entendeu? Não me deu. Aí teve um dia que a gente foi fazer compra. Aí meu esposo pegou e falou assim, não, tu tá grávida. Eu falei assim, não tô não. Faz um teste, tu tá grávida assim. Eu falei, rapaz, não tô não, já fiz outros testes aí, deu tudo negativo. Aí eu peguei e falei assim, pô, fazer pra tu ver. Eu falei, rapaz, não tô não. Por não é como acertou. Cheguei, fui ali pro banheiro. Fiz o teste, deu positivo. Liguei, me acabando de chorar pra minha mãe. Chorando. Aí minha mãe pegou e falou assim, uai, mas tu não queria? Eu falei, queria. Mas pensar que não era tão rápido. Não pensava que era tão rápido assim, né? Garrafada. Aí, tomei o teste dessa garrafada. Passou uns dias, eu não contei nada pra ninguém lá do serviço. Eu falei, não, eu vou contar só quando eu tirar exame de sangue, essas coisas, né? Passei uma semana toda indo lá pra eu trabalhar na escola de creche, né? Uma auxiliar de aluno. Aí, passei uma semana sem falar nada pra ninguém. Aí eu falei assim, vou fazer tal exame. Aí tá, eu fui lá, fiz o exame, mostrei pra elas. Quando foi acho que foi na mesma semana, ou foi na outra, tive um sangramento. Simplesmente, um dia, eu acordei de madrugada, fui no banheiro. E só, eu tô me arrepiando, porque eu vou já começar a chorar. É muito, pra mim, é muito... Você acostumando, eu falei que sou chorona, né? Porque quando eu lembro das coisas, eu começo a chorar. Aí, fui no banheiro, aí eu senti um puff caindo. Eu falei, ô, gente, que é isso? Aí eu olhei pra baixo, assim pra baixo, né? Tava uma poça de sangue dentro do vaso. Uma poça. E saiu um coágulo desse tamanho assim, ó. Desse tamanho. Aí eu já liguei desesperada pra minha mãe, meia-noite, gente. Acho que era mais de meia-noite. Liguei desesperada pra minha mãe. Mãe, eu perdi o neném, mãe, eu perdi, mãe. Minha mãe, menino, perdeu não, tá repreendido. Tá repreendido, Aninha. Eu falei, mãe, eu perdi, mãe, eu perdi o neném. Fui pro hospital. Cheguei lá no hospital, aí pediram o exame de sangue, né? Pediram o exame de sangue meu lá. Perguntou se eu tinha batido ultrassom. Eu falei que sim. Não, mentira, não tinha batido ainda. Falei que só tinha feito o exame de sangue, né? Aí também esqueci de falar que nesse período todo eu tava andando de bicicleta, porque eu não tinha ainda tirado minha carteira. Tava no processo ainda, né, de tirar a carteira. Aí eu andava só de bicicleta. Andava de bicicleta, eu saí daqui de casa, era 6h50. Ia pra minha mãe, na hora das 11 horas, né? Ia pra minha mãe pra almoçar. Depois voltava indo pro serviço, depois vinha lá pra cá, tudo de bicicleta. Aí depois que eu tive esse sangramento, que eu parei, né? De andar de bicicleta. Aí meu esposo ia me deixar no serviço. Aí quando a gente chega lá na maternidade, elas perguntam se a gente bateu ultrassom, né? Aí eu falei que não. Ela perguntou o que tava acontecendo, que tava dando sangramento. Aí ela falou assim, não, pois ela vai passar pela médica. Aí depois, quando passar pela médica, eu acho que ela vai pedir um ultrassom. Eu falei, tá bom. Peguei, fui lá, passei pela médica. Eu fiz o toque em mim, né? Famoso toque. Aí ela disse que realmente tava sangrando, mas o colo do meu útero tava fechado, né? Aí eu já fiquei preocupada, né? Eu já tava preocupada quando eu vi aquele poço de sangue ali dentro do vaso. E aquele coágulo sangrando. Eu falei, meu Deus do céu. Aí levaram pra me bater o ultrassom. Quando eu bati o ultrassom, não acharam nada. Nada. Nem estado gestacional, nem nada. Não encontrou nada, né? O meu ultrassom. Ela falou assim, não, deve tão, porque tu tá de poucas semanas. E eu tava com 6 semanas. E ainda não desceu pro útero, né? Desanimei, gente. Chorei depois, né? Chorei, porque é triste você ir lá pro médico, o médico fala assim, não tem nada aqui não. E ainda descobri que o meu útero, né, era bicorno. Era tipo um formato de coração. E se eu gestasse, a criança ia nascer prematura. Então eu já tava sabendo praticamente que a Débora ia nascer prematura, né? Aí ela falou assim, olha, que 10 dias você volta aqui de novo. Aí tomei um remédio lá na veia. Aí voltei de novo. Voltei de novo depois de 10 dias. Aí voltei depois de 10 dias. Aí nesse intervalo aí, gente, passei uma semana assim, coração na mão. Falei, Senhor, você não tô mais grávida não.
Senhor, me ajuda. Aí uma amiga da minha mãe, Emma Raimundo, pegou e falou assim, Aninha, bora fazer uma campanha de 3 dias. Tá bom. Gente, isso tudo, né? Isso tudo, pra mim, era só o começo de tudo que tava por vir, né? Aí já começou a luta, né? Na minha gravidez. Aí eu fiz a campanha de 3 dias de tarde, mas ela, de oração. Fiz essa campanha. Aí no final da campanha, ela falou assim, não sei se você acredita, mas eu acredito. Em revelação. Ela falou assim, Aninha, você falou que tu vai ter uma surpresa. Aí eu falei assim, eu recebo, Senhor. Mas só que quando ela falou isso aí, eu acreditei, né? Na revelação, tudo. Mas a fé, gente, da mãe que tá preocupada, que tá ansiosa, que fica naquela emoção, gente do céu, a gente fica. Aí acho que Deus prova a nossa fé, né? Voltei, depois de 10 dias, voltei lá na maternidade. Quando eu voltei na maternidade, eles falaram assim, ó, vai ter que fazer um novo exame de sangue, né? Porque se der acho que é no beta, sei lá como é que fala. Se der alta, é porque tá grávida. Se der baixa, é porque não tá mais. Tá bom, fiz exame, mas demorou. Aí depois a médica pegou me chamou e falou assim, ó, você tá grávida. Naquela outra vez, você veio e não encontrou nada, né? Agora a gente vai achar esse bebê. Ah, esqueci daqui. Antes disso, antes de eu chegar lá, eu passei pelo médico, um médico tinha lá, tinha ele e um estagiário. Aí tinha uma médica e um estagiário. Aí falou assim, olha, se o resultado do exame deu que você tá grávida, a gente não vai bater ultrassom. Aí você só vai pra casa e vai cumprir seu pré-natal tudo certinho. Só que eu queria ver, né? Eu queria ver pra ver se tinha alguma coisa. Eu queria que eles batessem o ultrassom. Só que eu fiquei. Quando a médica me falou isso, né? Eu fiquei assim, saí da sala, né? Eu falei assim, ô Senhor, eu queria tanto que eles batessem o ultrassom. Eu queria ver. Eu queria ver, Senhor Jesus. Ah, não, Deus, eu queria ver. Eu quero bater o ultrassom. Eu fui orando, tem nada em mente, lá no hospital mesmo. Aí, nesse período de resultado, trocou de médico. Aí entrou outra. Aí quando ela entrou, ela pegou meus exames, né? Aí falou assim. Aí ela falou assim, vamos ver aqui seus exames, né, que chegou. Aí olhou lá direito e falou assim, aqui tá constando que você tá grávida. E naquela outra vez que você veio aqui, bateu o ultrassom e não encontrou nada, né? Eu falei, não. Eu falei assim, pois agora eu vou pedir de novo um ultrassom, né? Vamos achar esse bebê. Ele falou assim, tá, gente, ó, chega, eu tô me arrepiando. Vamos achar esse bebê. Aí eu fiquei feliz demais. Eu falei, Senhor, obrigado, né? Obrigado, porque eu tava pedindo. Porque se fosse aqueles médicos, assim que eu cheguei, se fosse eles não iam bater o ultrassom em mim, entendeu? Eu queria muito, porque eu queria ver, né? Aí foi aonde que eu descobri, né? Aí fui lá, bater o ultrassom. Aí tava lá. Só o saco gestacional. E o pacotinho de amor da mãe. Tem tamanho assim, pequenininho assim. Fiquei tão feliz. Falei, Senhor, obrigado. Fiquei tão feliz. Voltei pra casa. Se pudesse voltar voando, eu voltava. Ai, meu Deus do céu. Aí veio minha mãe. Feliz demais. Contou pra todo mundo. Eita, que felicidade, gente. Que felicidade que eu recebi naquele dia. Quando achou meu pacotinho. Ai, você não imagina, né? Sufoco, eu passei passando 10 dias, saco o coração na mão. Mas Deus falou que ia me dar surpresa e me deu surpresa, viu? Aí fui pra casa e durante a minha gravidez foi tudo. Depois disso, foi tudo normal. Tudo tranquilo. Aí depois eu tive que tomar umas vitaminas, né? Porque minha coisa tava baixa, acho. Aí tomei. Tem até umas fotos aqui, depois eu acho que vou colocar aqui pra vocês verem. Tô tomando a vitaminazinha, né? Aí, com 5 meses, fui bater o ultrassom. Aí descobri que era a nenenchinha da mãe. Eu pensava que era menino, eu tava até escolhendo o nome. Era pra ser José, pra combinar com o João. José pra combinar com o João, né? Aí, bati o ultrassom, tudo certinho, ultrassom. 5 meses foi. Aí, de 5 pra 6, ou foi de 6 pra 7, não lembro muito bem. Me deu aquele. Eu não fiz a morfológica, né? Que eu falei pra vocês, não fiz a morfológica. Aí, como eu não fiz, né? Mas eu vou deixar aqui pra vocês quantos meses que eu fiz o ultrassom 3D. Aí, teve um dia aqui em casa, eu queria bater aquele ultrassom 3D. Falei assim pro meu marido, né? Aí ele falou assim: não, não vou fazer nada disso, né? Eu falei: não, eu quero ver se a menina vai aparecer com quem? Comigo, com o Tico, com o João Gabriel. Porque sempre o primeiro filho vem sempre a cara e o focinho do outro, né? Queria ver pra ver como vai minha neném. Aí ele falou assim: não, deixa isso quieto, depois meio pro filho. Não, marca aí, bora lá fazer. Fui lá fazer, né? Fui lá fazer esse exame 3D. Fui toda alegre, toda contente. Chegou lá, bati o ultrassom. E o médico mexia. Porque quando a gente baixa o ultrassom normal, vê tudo direitinho, se arruma rapidinho e vai embora, né? Ele não. Ele ficou ali, ó. Aí mandou ficar de lado, eu fiquei. Mandou ficar de outro, eu fiquei. E foi. Aí aquilo ali já comecei a ficar preocupado, porque o médico ficar virando a gente de um lado, virando a gente do outro, e forçando assim, tipo, caçando mais alguma coisa, você já fica assim, alerta, né? Aí ele falou assim, você já teve parto normal? Eu falei assim, não, eu vou tentar nesse aqui. Aí, tá bom, ele pegou e falou assim, vai lá dentro. Eu tava de vestido, né? Aí ele falou assim, vai lá dentro e a gente vai fazer um transvaginal. Porque, isso aqui não é. Você não vai precisar pagar. Ele falou, você não vai precisar pagar por isso aqui, não, mas é porque eu preciso analisar uma coisa. Peguei logo e fui pra dentro do banheiro. Eu já, lá dentro do banheiro mesmo, já tava me acabando de chorar. Falei, meu Deus, será o que é, meu Deus do céu? E chorando. Aí, quando eu saí, já limpei o rosto, né? Não deixei ninguém perceber que eu tava chorando. Aí ele pegou, fez transvaginal e falou assim, ó, você não vai ter como ter parto normal, não. Porque sua placenta tá baixa. Aí eu fiquei sem entender, né? Do meu útero tava muito baixo, tava praticamente colado no outro, né? Aí ele já falou assim, olha, vai lá no seu médico que tá te acompanhando e fala pra ele te colocar em gravidez de risco, né? Eu já fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele me explicou lá direitinho, e também com meu esposo. Aí falou que era pra mim ficar sendo acompanhada. Aí, na minha primeira gravidez, foi tudo pelo particular, né? Porque, como eu tava no convênio do meu pai, aí, tipo, o convênio cobria eu e cobria o João Gabriel. Só que na Débora não foi assim. O convênio do meu pai, quando eu completei 25 anos, eu saí. E da Débora, foi tudo pelo SUS. E vocês sabem, pelo SUS demora, né? Tudo pelo SUS demora. Tudo. O ultrassom nunca conseguia bater tudo. E demorou demais. Nunca fiz um ultrassom pelo SUS, porque sempre quando eu ia,
A minha falava assim, vem lá pro final do mês pra ver se tem vaga. Ela falava assim, pra ver se tem vaga, entendeu? Então não era certeza. E aí, a gente fica preocupado, né? Quando a gente não tem plano de saúde, fica dependendo pelo SUS. E eu já sou preocupada assim, com as coisas. Aí acontece logo isso. Porque tudo isso que tava acontecendo na minha vida era novidade pra mim, né? A segunda gestação, totalmente diferente, né? Também eu tenho um... Eu tô deixando também me contar do meu menino também. Ele vai ser no próximo vídeo. Porque já tá longo demais. Longo. Aí, né? Descobri que a Débora tinha... Eu vou deixar aqui pra vocês lerem aí, pausa o vídeo, tá? Vocês lerem aí o que eu descobri, porque ele tava tão me revirando que nem um fracassado. Vira pro lado, vira pro... Analisou direitinho, descobri isso aí. Com 27 semanas de gestação, descobri. Por curiosidade, porque eu fui bater o ultrassom 3D. Se não fosse isso, eu não ia descobrir, não. Eu descobri depois. Porque até pra nascer, ela nasceu perfeitinha. Perfeitinha, vocês veem. Perfeitinha quando ela nasceu. Aí cheguei lá na minha mãe, se acabando. E minha mãe que foi, menina, eu falei, mano, nem vai nascer problema. E quando a gente tá assim, né, a gente logo pra pesquisar. E quando a gente pesquisa, a pesquisa só cai em coisa errada, né? Ou muitas vezes, aí, tá bom, descobri que tinha como colocar uma válvula na cabeça. Tinha como sugar o líquidozinho, né? Tinha como sugar, fazer esse tipo de cirurgia. Aí eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus do céu, minha mãe, menina, vai orar. Vai correr por perto do Senhor, que Deus vai te dar vitória. Aí tá bom. Aí eu preocupada também porque, pelo SUS, vocês sabem que demora, né? Como eu já falei. Aí, eles conseguiram marcar uma consulta pra mim e tava marcada pra dia 14 de junho. Dia 14 de junho tava marcado. Mas antes disso, eu também fui em outra. Aí eu fui bater outro ultrassom. Em outra pessoa, né? Em outra mulher, particular também. Isso tudo foi particular. Aí cheguei lá, a médica analisou direitinho e falou, olha, você pega esses exames aqui, você leva pro médico quando você for fazer sua primeira consulta em gravidez de risco. Porque esse médico vai ter que fazer seu parto com muita atenção, porque sua placenta tá colada mesmo no colo do seu útero. E isso é risco pra você e pro bebê. Ah, meu Deus, aí que eu fiquei mais preocupada ainda. Fiquei preocupada. Aí eu peguei, fiz o que? Aí, como já tava marcado, né? Consegui marcar, como já tava marcado no dia 14 de junho. Aí eu tava, assim, menos preocupada. Enquanto isso, gente, eu sentia dentro de mim que a data prevista pro parto era para no dia 18 de julho, né? Aí eu sentia dentro de mim que a Débora não ia até em julho. Eu sentia, eu falava pra todo mundo. A Débora não vai chegar no mês de julho, a Débora vai vir antes. Mas vocês acham que eu me cuidei? Não, eu tava indo pro serviço. As roupas estavam comprando devagarzinho. Sabe, os tempos devagarzinho, fui deixando assim, tem aquela famosa frase, o brasileiro deixa tudo pra cima da hora. Foi eu. Eu desse jeito. Quando foi no dia 10 de junho, umas 6 e pouco da manhã, levantei, fui no banheiro, deitei. Quando eu deitei, eu senti uma dor assim na minha perna. Aí quando eu fui olhar, eu peguei assim, né? Aí tava um pouquinho escuro ainda, eu levantei, vim aqui pra porta do banheiro. Aí peguei assim nas minhas pernas, tava sangrando. Eu tava de 35 semanas, aí tava sangrando. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei, Rafael, eu tô sangrando. Acordou assim meio atordoado, né? Eu falei, meu Deus, assim, quando você estourou, porque no meu primeiro menino, meu bolso também estourou. E foi, tipo, como se fosse aquela água de coco. Aí, dessa não, veio um líquido, sabe, vermelho mesmo. Aí eu fiquei preocupada, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí já catei as roupas da menina. Aí saí catando a roupa da menina, tudo. Gente, tinha lavado nenhuma roupa. O berço já tava comprado. O colchão já tava comprado, mas o kit berço não tava comprado. Não tava nada, sabe, não tinha nada. Nada preparado. Só catei as roupas tudinho. Falei, vou levar tudo lá pra mamãe, porque se eu for pagar neném, eu vou ganhar outro dia. Aí tá, a mamãe já lava pra mim, depois levo lá na maternidade. Peguei menino, fui deixar lá na mamãe também. Peguei as roupas da neném, que tava tudo sujo, não tava nada limpo. Peguei a mala também, levei tudo lá pra casa da mamãe e fui pro hospital. Cheguei lá, a mulher, que nem esse pede, né, pede o exame tudo direitinho. Aí entrei lá pra dentro da sala da médica. Quando eu entrei da sala da médica, ela fez o toque. Aí falou assim, você vai ficar internada, porque talvez o bebê vai nascer antes do tempo. E eu já tava sabendo, mas vai nascer antes do tempo, né, eu já tava ciente. Aí, tá bom. Aí ela falou assim, você vai ficar internada. Eu fui lá, tava assinando os papéis pra ficar internada. Aí enquanto isso, tava só saindo, né? Tava saindo só um pouquinho. Aí me deu vontade de mijar, eu falei, vou no banheiro. Aí fui lá pro banheiro. Aí quando eu fui no banheiro, eu senti só um negocinho caindo. Puf! Quando eu olhei, um coágulo, não deixa tamanho assim, caiu. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu voltei de novo lá na médica. Falei assim, ei, quando um coágulo cai, assim, o que é? Aí ela regalou o olho, né? Ela falou assim, vixe, a bebê já nasceu no tempo mesmo. Bora cuidar. Aí já a já colocou aquela pulseirinha de risco de queda. Chamaram eu esqueci o nome daquelas pessoas que ficam lá no hospital. Chamaram o maqueiro, é assim que se chama, maqueiro. Acho que é assim. Aí já me colocaram nessa cadeira de roda, eu já achei estranho, porque... Gente... Aí eu desse jeito. Quando foi no dia 10 de junho, umas 6 e pouco da manhã, levantei, fui no banheiro, deitei. Quando eu deitei, eu senti uma dor assim na minha perna. Aí quando eu fui olhar, eu peguei assim, né? Aí tava um pouquinho escuro ainda, eu levantei, vim aqui pra porta do banheiro. Aí peguei assim nas minhas pernas, tava sangrando. Eu tava de 35 semanas, aí tava sangrando. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei, Rafael, eu tô sangrando. Acordou assim meio atordoado, né? Eu falei, meu Deus, assim, meu bolso estourou, porque no meu primeiro menino, meu bolso também estourou. E foi, tipo, como se fosse aquela água de coco. Aí, dessa não, veio um líquido, sabe, vermelho mesmo. Aí eu fiquei preocupada, falei, meu Deus do céu, o que é isso?
Aí já catei as roupas da menina. Aí saí catando a roupa da menina, tudo. Gente, eu lavava nenhuma roupa. O berço já tava comprado. O colchão já tava comprado, mas o kit berço não tava comprado. Não tava nada, sabe? Não tinha nada. Nada preparado. Só catei as roupas tudinho. Falei, vou levar tudo lá pra mamãe. Porque se eu for pagar neném, eu vou ganhar outro dia. Aí tá, a mamãe já lava pra mim. Depois levo lá na maternidade. Peguei menino, fui deixar lá na mamãe também. Peguei as roupas da neném, que tava tudo sujo, não tava nada limpo. Peguei a mala também, levei tudo lá pra casa da mãe e fui pro hospital. Cheguei lá, a mulher, que nem esse pede, né? Pede o exame tudo, direitinho. Aí entrei lá pra dentro da sala da médica. Quando eu entrei na sala da médica, ela fez o toque. Aí falou assim, você vai ficar internada. Porque talvez o bebê vai nascer antes do tempo. E eu já tava sabendo, mas vai nascer antes do tempo, né? Eu já tava ciente. Aí, tá bom. Aí ela falou assim, você vai ficar internada. Eu fui lá, tava assinando os papéis pra ficar internada. Aí enquanto isso, tava só saindo, né? Tava saindo só um pouquinho. Aí eu falei, me deu vontade de mijar, eu falei, vou no banheiro. Aí fui lá pro banheiro. Aí quando eu fui no banheiro, eu senti só um negocinho caindo. Puf! Quando eu olhei, um coágulo, não deixa também assim, caiu. Falei, meu Deus, sei o que é isso? Aí eu voltei de novo lá na médica. Falei assim, ei, quando um coágulo cai, assim, o que é? Ela regalou o olho, né? Ela falou assim, vixe, a bebê já nasceu há muito tempo mesmo. Bora cuidar. Aí já a já colocou aquela pulseirinha de risco de queda. Chamaram eu esqueci o nome daquelas pessoas que ficam lá no hospital. Chamaram o maqueiro, é assim que se chama, maqueiro. Acho que é assim. Aí já me colocaram nessa cadeira de roda, eu já achei estranho, porque... Gente... Aí rapidinho já me levaram lá pra cima. Aí meu esposo já tava tudo ajeitado. Minha preocupação era, os médicos não sabem da minha situação. Que a consulta tava marcada para no dia 14, né? E eu tava lá no hospital no dia 10. O médico não sabia da minha situação. Aí a preocupação vinha, eu falei assim, meu Deus do céu, o médico não sabe da minha situação. Eles vão me pegar de qualquer jeito. Meu Deus do céu. Aí vem aquele negócio na cabeça, sabe? Eu falei, misericórdia. Aí, quando eu fui, eu já levei uma pasta com tudo, com os exames de tudo. Aí meu esposo já levou pra médica. A médica já analisaram. Aí eu já fui lá, já troquei de roupa. Aí eu achei engraçado. Gente, eu não sabia. Eu juro por Deus, eu não sabia desse negócio aqui. Gente, eu juro por Deus. Quem tem placenta baixa não pode ter relação. Entendeu? Não pode, eu não sabia, os médicos não me falaram. Quando eu descobri isso aqui, que eu tinha placenta baixa, os médicos não me falaram o que eu tinha que fazer. Eu só ficava pesquisando, só cuidar de neném. Não tava preocupando comigo, eu tava me preocupando com a neném. Aí eu não sabia que não podia ter relação. Aí quando eu cheguei lá, troquei de roupa, ela veio uma mulher. Não sei se é enfermeira, não sei se é médica, ela falou assim: você tava tendo relação? Eu falei, sim. O médico não te falou que não podia ter relação. Eu falei assim, não, ela só balançou assim a cabeça. Aí fui lá. Eu vou ter me engasgado. Fui lá no meu esposo, dei uma bronca no meu esposo. E ele também sabia, coitado. E nós tava tendo nossas atividades normais. Eu não sabia, né, que não podia ter relação. Aí rapidinho, já me colocaram numa marca, já veio a médica, que já veio também um pediatra, perguntou se eu fumava, todas essas coisas, não tem? Aí já veio os enfermeiros, os técnicos, colocaram o acesso em mim aqui. E a médica veio e falou assim, olha, a gente já tá com seus exames, pode ficar despreocupada, a gente já tá com seus exames, a gente sabe que sua placenta tá baixa, tá colada praticamente no colo do útero, e você agora vai pra uma cesárea de emergência. E você vai estar ciente, eu sei que você já tem um filho, agora você tá tendo um filho, já é um casalzinho, você vai estar ciente, tô me arrepiando. Você vai estar ciente que você vai perder seu útero. Porque tá colado, gente. Tá tudo colado dentro de mim. Tudo colado. Aí ela falou, você vai perder seu útero. Você vai perder seu útero. Você tem ciência disso, né? Eu falei, sim. Já pesquisei assim mais ou menos por cima. E eu já tava também ciente disso. Talvez eu poderia perder meu útero. Aí ela me explicou direitinho. Aí eu entrei, gente, sabendo que eu poderia ficar com meu útero. Eu poderia perder, né? Entrei. Aí rapidinho já me levaram pra sala, pra cirurgia. E eu fiquei lá. Até na hora que eu achei ele um pouco demorado, né? Aí quando eu tirei a Débora, que eu escutei o chorinho dela, levaram a Débora pra lá. Aí vieram, mostraram pra mim. Aí mostraram tudo certinho. Aí levaram a Débora lá pra outra sala. Aí foi nessa hora que o sufoco começou. Depois chorar de novo, choro na real. Aí aonde foi Deus na minha vida? Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui, né? Aí levaram a Débora, aí eu tava achando muito demorado. Aí eu comecei a passar mal. Então quando a gente começa a passar mal e quer se debater, mas não consegue. Eu tava desse jeito, eu queria debater assim com meus pés, mas só como a cirurgia, né, cesárea, daqui pra baixo fica tudo anestesiado, você não consegue. Aí eu comecei a me debater aqui, ó, no ombro. A Rafael perguntou assim, o que foi, né? Tá passando mal? Eu falei, eu tô com vontade de vomitar, de desmaiar. Aí ele falou assim, não, calma. Aí eu acho que o negocinho lá começou a apitar, né? Aí comecei a passar mal, gente. Passar mal. Vomitei. Colocaram um negocinho e eu só ia vomitando. Aí o homem que tava assim do meu lado falou assim, pode colocar não sei o que lá, né? Aí aplicou assim o negócio, aí eu parei um pouco de passar mal, né? Aí já tava passando muito mal mesmo, muito mal. E vomitando. Aí o homem aplicou esse negócio em mim. Aí quando ele aplicou, eu melhorei só um pouquinho. Aí começou de novo, vomitando. E querendo me debater, só que não tinha como. Aí o Rafael falou assim, o que foi, Natal? Tá passando mal. Eu falei, ele falou assim, não tá conseguindo respirar, né? Eu falei, tô, mas eu não sei, eu quero desmaiar, não sei o que. Aí o homem aplicou de novo o negócio em mim. Aí aliviou um pouquinho. Depois foi de novo. Aí, por último, só escutei bem assim, ó, não tem mais necessidade de ficar acordada. Só me lembro só disso. Aí depois eu apaguei. Depois meu esposo falou que o negócio nos aparelhos começaram a apitar. Aí tiraram ele da sala. Aí começaram a apitar, né? Tiraram ele da sala. Porque ele disse que eu tava perdendo muito sangue. Muito sangue, tava dando hemorragia. Eu tava dando hemorragia. Eu não sei se já tinha tirado meu útero, eu tava tirando, não sei. Só sei que eu tava dando muita hemorragia. Tiraram meu esposo dentro da sala. Aí falaram pra ele que meu caso mesmo era ou eu saía dali viva ou eu saía dali morta. Aí meu esposo já entrou em desespero, já ligou pra minha mãe.
Aí eu sei que nessa hora foi muita oração, muita intercessão pra minha vida, porque gente, é tão difícil. Eu nunca pensei que eu ia passar por tudo que eu ia passar. Sabe, tudo que aconteceu comigo, eu não... Tá chorando por quê? Eu não imaginei. Ô, gente, me nasce, eu consigo, quando ele me mexeu, eu falei, que foi que tá achando sem motivo, que eu falo isso pra ele direto. Ai, gente, porque eu nunca imaginei passar pelo que eu passei, entendeu? Aí, tirei minha esposa, aí minha mãe saiu falando pra todo mundo, aí todo mundo orou pra minha vida, tenho certeza, minha mãe também, todo mundo. Fiz uma oração, e eu não posso deixar eu já tava esquecendo, que um dia antes, fui pra igreja, e a pastora falou pra mim na frente, né, pra me orar. Depois, quando eu fiz um culto de ação de graça aqui, que ela foi falar, que Deus tava livrando, né, Deus tava me livrando, que ela viu uma poça de sangue, assim, só que ela não me falou, só falou assim, bora orar pela Aninha. Aí todo mundo orou, tudo bem. Aí aconteceu isso tudo pra mim ver e para as outras pessoas ver como Deus, Deus já estava livrando. Quando Deus passou a revelação, Deus já estava livrando da morte. Ele livrou da morte. Não livrou do meu processo, de passar por aquele processo, mas Deus livrou da morte, né? Aí eu peguei e Deus é perfeito, a gente não pode negar, né? Aí eu acordei. Quando eu acordei, eu tava dentro da sala de cirurgia ainda. Quando eu acordei, tinha uma enfermeira assim do meu lado. Aí eu tava com a mão assim, né? A mão aberta, a gente fica. Aí eu tava com a mão assim, ó. Aí ela pegou, colocou a mão bem assim e passou assim, ó. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, Deus te deu mais uma chance de vida. Aí o meu meio assim, grog ainda da anestesia, eu falei assim, Aí ela não repetiu, mas eu escutei muito bem. Ela falou assim, Deus te deu mais uma chance de vida. Aí já saiu dele da sala e já fui direto pra UTI. Lá na UTI, eu passei, parece que foi 2 semanas, ou foi 1 semana. Pra mim foi um mês praticamente, porque, gente, cheguei lá com a minha saturação baixa. Eu vi que tava baixo, porque quando o médico foi passar o plantão para outro, né, falou assim, eita, Ana Paula que chegou com a saturação dela, chegou aqui com a saturação muito baixa. Eu pensava que ela ia dar trabalho pra gente, só que ela não deu, graças a Deus, porque Deus já tava ali no comando de tudo, as orações, tudo, já tava tudo no caminho certo, né. Aí, fiquei lá, né, mesmo dia, recebi a visita da minha mãe, todo mundo, minha mãe chegou lá, eu vou ver se tem uma foto aqui, gente, minha mão tá inchada, você vê a grossura da minha mão, o jeito que ficou inchada. Aí colocaram um dreno aqui em mim, né, aí fiquei lá nessa UTI, aí passou uns dias. Aí falou assim, Ana Paula, bora caminhar, né? Porque como eu fiquei muito tempo só se deitada, eu falei assim, bora caminhar. Tá bom. Levantei, sentei na cama. E a minha falou assim, Ana Paula, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Falei assim, tá tudo bem, tá bom. Então agora você levanta. Tá bom. Levantei. Quando eu acordei, ela tava deitada. Desmaiei, gente, que nem vi. Tanta fraqueza. Gente, tomei tanto remédio naquela UTI. Ah, gente, nunca imaginei passar por aquilo, não. Eu não desejo isso pra ninguém, não. E as pessoas que trabalham lá, gente, são tudo legal. Tudo gente boa demais. Pelo menos assim, acho que eu fiquei lá pelo SUS, tá bom? Gente, as pessoas maravilhosas. Todos que ficaram lá comigo foram as pessoas, sabe? Excelentes. Excelentes. As pessoas que trabalham lá na UTI da maternidade. Ficaram lá comigo. Ah, gente, eu amei aquelas pessoas. Amei os médicos também. Nossa, não tenho nem o que falar. Eu só não gostei porque eu não entendi nada, né, gente? Tomar vacina. Vacina não, tomar coisa na veia o tempo todo, né? Bom, não, viu? Ave Maria. Nem me fale. Mas tirando isso, as pessoas lá dentro mesmo da UTI, que estavam mudando de plantão o tempo todo, e as pessoas só, não tinha nenhuma pessoa assim, que fazia assim as coisas mal-humoradas, né? Tudo sorrindo, da alegre. Gente, aí chegou, né? Aí consegui andar, graças a Deus. Consegui com muita quando a gente levanta assim, me atordoada, foi do jeito que eu consegui. Quando eu consegui andar na primeira vez, porque eu tava conseguindo andar naquele momento ali. Tava inchada, muito inchada, ainda fraca, né? Andei um pouquinho, a gente anda um pouquinho lá na UTI, depois a gente volta de novo, deita na cama. Só sei, gente, que depois disso tudo, eu fui pro quarto, né? Aí o quarto já é outra história, o quarto. Mas enquanto isso, a Débora, eu não tinha visto ainda a Débora, eu vi a Débora só quando ela nasceu, e pronto, não vi mais não. Esses dias tudo que eu fiquei na UTI, eu não tive contato com a Débora, não tinha, e também eu não tava saindo muito leite, né? Eu tava preocupada, meu por fim eu comecei a chorar, falei que queria ver a neném. Aí não podia, né, levar ela até lá, na UTI, né? Enquanto isso, minha mãe tá rindo lá, meu esposo, tava tudo lá, olhando ela. Disse que minha mãe falava assim, minha mãe pegava e falava assim, não, ela tá bem, né? Tá perfeitinha. Perfeitinha, no início de mãe. Depois eu vou deixar uma fotinha dela bem aqui quando ela nasceu. Pra vocês verem como ela era perfeita, mãe, tirar ela. Eu tenho com essa menina, viu? Eu tenho, vocês têm noção. Porque a gente é tão pequenininha, tão pequenininha, tão inocente, minha filha. Aí foi isso. A Débora tava lá no quarto, lá, né, na U5, sendo acompanhada, eu na UTI, né, e minha mãe, todo dia minha mãe ia lá me visitar, meu esposo. Então foi isso, gente, um pouco do meu testemunho. Depois eu venho aqui terminar ele, que ele é longo. Por isso que eu resolvi colocar aqui no YouTube, porque aqui tem como fica um vídeo, mas eu não demoro muito pra postar, entendeu? Então é isso, um cheiro, que Deus venha abençoar cada um, que Deus venha realizar os sonhos, os projetos de vocês, e nunca esqueça que Deus é com a gente, mesmo na dificuldade, mesmo na luta. Aí, eu tava esquecendo também, quando eu cheguei lá na mamãe, né, do ultrassom, que eu descobri que a Débora tinha hidrocefalia, né, depois que eu fui saber, eu cheguei lá e falei assim, nem faz uma campanha, que a batida era perfeita. Aí eu peguei pra fazer a campanha, fiz a campanha de um mês todinho, imagine. Eu com esse barrigão aí, vou mostrar pra vocês. Eu com esse barrigão aí, ó, fazendo campanha, de joelho, no pé da cama. Se eu não tava conseguindo ficar mais de joelho, eu sentava no chão e choro, Senhor, me dá a Débora, perfeita, Senhor. E Deus me deu, Débora perfeita. Perfeita, Débora. A pronta mais que tudo nessa vida aqui. A pronta mais que tudo, gente. Não quero nem um minuto. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque passei. Ainda vou falar. Ela fez uma cirurgia. Vou falar tudo detalhadamente depois. Então foi isso, gente. Meu testemunho.
né? Espero que muitas pessoas vejam, outras pessoas que estão precisando. E vai aumentar a fé, né? Aumentar a fé de alguém. Então, eu com 28 anos, não tenho mais útero. Deus me contemplou com um casal, graças a Deus. Pretendia ter outro filho? Não, Paulo. Pretendia sim. Só mais um. Eu queria 3. Na verdade, eu queria 2 no começo. Aí depois eu fui vendo assim as situações, né? Eu falei, não, quero ter 3. Mas Deus, cortar aqui essa árvore. Aí cortou. Pela raiz, viu? Agora esse mato aqui não sai nem cachorro, nem jumento, nem os coelhos tá perdido. Ai, meu Deus do céu. É assim mesmo, é a vida, né? Depois eu vou aqui aparecer mais, que eu tô sumida daqui. Vou aparecer mais aqui.